Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar pra você o que você tem que mudar no seu dia a dia, o que você tem que evitar fazer para evitar ter vermes. A gente sabe que muitas pessoas têm vermes no dia a dia, crianças, adultos, idosos, ninguém escapa e a infecção é muito maior do que a gente imagina. Eu vou te falar o que você tem que mudar na sua rotina para minimizar ao máximo o risco de ter um verme. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora vídeos de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e eu mesmo, nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Você sabe que eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando mais sobre vermes, acho que eu tinha até que fazer uma playlist deles, mas vou deixar aqui embaixo os que eu já tenho. Eu tenho vídeo falando dos sintomas de verme para prestar atenção, tenho vídeo falando de remédios caseiros para verme e tenho vídeo falando também sobre coisas que você acha que são problemas de saúde e na verdade estão relacionados à infecção, infestação por verme. Esse vídeo é muito legal e vale muito a pena você ver, porque a gente acha, tô com uma gastrite, tô com um problema, mas não é verme. Então dá uma olhada nesses vídeos aí de forma complementar que você vai amar com certeza para minimizar esses problemas, já porque a gente sabe que a infestação, a infecção por vermes é muito mais comum do que as pessoas imaginam no dia a dia. E é muito fácil você pegar verme, esse que é o maior problema, né, gente? Tem mais gente com verme no mundo que gente sem verme. E é muito importante a gente evitar essa infecção, essa infestação, porque os vermes, na verdade, são parasitas. Então, eles vão se fixar no seu organismo, seja no seu trato digestivo, seja na sua pele, seja no seu trato genital. Os vermes podem acometer várias áreas do nosso corpo realmente e eles sugam parte dos seus nutrientes, sugam parte do seu sangue, roubam sua proteína, suas vitaminas, seus minerais. Então é muito importante que a gente evite o máximo possível essa infestação, essa infecção. E eu vou te falar aqui algumas dicas práticas para você começar a colocar aí em ordem no dia a dia para minimizar esses riscos. Primeira coisa que você tem que evitar fazer o máximo possível é comer comida mal passada, fora da temperatura indicada de cocção, principalmente carne de boi e carne de porco. A gente sabe que elas são carnes mais suscetíveis a terem vermes, principalmente a tênia, né, que é um verme que acomete essas carnes especificamente. Mas não só, existem vermes nos peixes também, existem vermes nos frangos, existem vermes nos vegetais, enfim, legumes, verduras e frutas. Então, sempre que possível e aplicável, coma os alimentos cozidos e na temperatura correta. Então, a carne não pode ser mal passada se você quer minimizar ao máximo possível o risco de infecção por vermes. Esse é o primeiro ponto muito importante. Se de fato você for comer algum desses alimentos crus, no caso dos vegetais, né, que eu tô falando das frutas, dos legumes e das verduras, priorize esse consumo em casa. A gente nunca sabe muito bem como é a higiene do lugar que a gente frequenta. Às vezes o restaurante é lindíssimo lá, super chique, luz de velas, mas a cozinha não é tão boa assim, tem contaminação cruzada e tudo mais. Então priorize o consumo dos vegetais em casa, crus, né? Porque aí você vai saber como fazer uma higiene correta. Via de regra, uma higiene correta é uma em que você coloca para 1 litro de água, 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio, ou que se você for comprar uma solução específica, que hoje em dia tem muito, né? Na farmácia, no supermercado, tem aquelas já para você fazer mesmo, deixar de molho sua saladinha, suas frutas. Segue a diluição, porque vai ser provavelmente uma concentração diferente do hipoclorito ali, pode ser um outro tipo de composto, de princípio ativo. Então segue a diluição do fabricante. Se você for usar hipoclorito de sódio, vulgo água sanitária, 1 colher de sopa dela para 1 litro de água. Não pode ter cheiro, não pode ter amaciante, não pode ter nada. Tem que ser hipoclorito puro. Esse é um detalhe muito importante para você fazer uso alimentar, tá bom? Se você preferir usar um desses produtos que hoje em dia já estão mais difundidos e são até mais baratos, assim, né? Não mais baratos que a água sanitária, né? Mas mais baratos do que eles eram um tempo atrás, pode ser uma opção para você também. Detalhe ultra importante, né? Mas que vale a pena sempre você se ligar, beba sempre água limpa. Claro que no dia a dia a gente pensa, poxa, Patrícia, eu bebo água filtrada, né? Normalmente todo mundo, 99,9% das pessoas bebem água filtrada no Brasil. Mas, assim, se você não tem um filtro na sua casa, ferva a água antes de filtrar, que isso é muito importante. Ou compre água engarrafada. Às vezes você tá na rua, né? Foi fazer uma trilha, foi para uma praia. Não cai naquela tentação de vou beber água aqui, dessa nascente linda que tá caindo. Você não sabe o que tem lá em cima. Se tem um bicho morto, fez cocô, fez xixi. Então beba sempre água engarrafada. Apesar do lugar poder ser muito bonito, parece ser muito natural, muito, né, tranquilo, assim, bem tocado. A gente já sabe que hoje em dia isso é difícil.
Então, o ideal mesmo é que você beba água sempre engarrafada ou, se estiver em casa, né, filtrada ou fervida. Muito cuidado com a higiene na hora de mexer nas fezes do seu animal de estimação. Principalmente se você tem gato, se você tem cachorro, porque esses animaizinhos saem de casa, brincam, trazem sujeira. As fezes dos gatos podem ter Toxoplasma gondii, as fezes do cachorro podem ter outros tipos de verme. Então, não tô falando nada contra os bichinhos, muito pelo contrário, eles são necessários para a nossa vida. Já se sabe, né? Que as pessoas que têm animais de estimação, inclusive, são menos estressadas, vivem mais tempo, têm companhia. Tem muitos benefícios. Agora, a gente tem que ter uma certa higiene na hora de brincar com eles e comer depois disso. Então, se você brincou com seu bichinho, vai comer, lava sempre as mãos antes, porque ele estava brincando aí pela rua. Enfim, né? Ninguém sabe onde ele andou. Se você cuidou das fezes deles, né? Se catou as fezes e usou para limpar, para jogar no lixo, enfim, lava as mãos depois, né? Claro que isso parece meio absurdo falar, mas às vezes a pessoa se esquece. A pessoa fez aquilo, jogou fora, aí depois tocou em outra coisa e tá contaminando tudo. Então, presta atenção no que você está fazendo, lava as mãos depois de entrar em contato com as fezes do animal. E se você brincou com o animal e vai comer em seguida, lembra sempre de lavar a mão antes de comer. Ainda falando de lavar a mão, é sempre importante a gente lembrar de lavar as mãos antes de preparar os alimentos. Então, claro que assim, o ideal é que você chegue em casa e lave as mãos. Até depois do Covid, todo mundo pegou esse hábito, né? Que foi um hábito muito bom. Então, chega em casa, lava as mãos. Mas assim, pensa comigo, já você chegou, lavou a mão, mas aí você mexeu no seu jardim lá, na sua hortinha, ou você tocou no seu celular, que você não higienizou, que estava na rua com você. Então, assim, complicado, né? Às vezes a gente se recontamina sem nem perceber. Então, antes de preparar o seu alimento, lava sempre bem as mãos, antes de mexer nos utensílios e nas comidas, porque isso também minimiza o risco de infecções. Já falei antes, mas sempre vale a pena ressaltar para você higienizar a sua mão antes de você comer. Às vezes você tá na rua e você não tem como lavar a mão, né? Às vezes, enfim, tá num shopping, tá num restaurante, não tem ali naquele momento antes de comer uma pia com água e sabão para você lavar a sua mão. Então leva com você o seu álcool gel, passa ele nas mãos. O álcool gel não vai tirar a sujeira, mas ele vai matar os micro-organismos e os vermes, enfim. Então é importante que você higienize as mãos antes de se alimentar, mesmo que você esteja na rua. Outro detalhe muito importante é se você tem bebê pequeno ou se você cuida de idosos, que você tenha uma boa higiene após trocar fraldas das pessoas que você cuida. Então, o ideal é que você forre a cama ou, enfim, o trocador, se você tem um bebê pequeno, com alguma coisa que você possa higienizar depois. Ou você pode passar depois um álcool 70 ali para limpar, para higienizar, porque às vezes caem mesmo, né, respingos de cocô, principalmente cocô de criança que é muito líquido, às vezes pode vazar, pode sujar. Então é importante que você ou jogue fora, o que não é muito sustentável para o planeta, né? Mas o ideal mesmo é que você higienize com álcool 70, deixe bem limpinho. No caso dos idosos, às vezes vai ser mais complicado, né, para você trocar, então às vezes é mais interessante forrar mesmo com lençol e botar ele para lavar depois, dependendo, né, enfim, da situação que você está passando. De qualquer forma, depois que você trocar a fralda, é importante que você jogue ela no lixo o mais rápido possível e que você lave sempre as suas mãos depois de trocar qualquer fralda que seja. Se você tem jardim em casa, se você tem horta, se você tem plantinha, lembra sempre que elas também são muito maravilhosas. A gente sempre deve o máximo possível ter planta perto da gente, também faz muito bem pra gente. E pro bolso, né? Porque às vezes você consegue plantar uma coisinha assim que é natural, é orgânico, você poupa também na compra do supermercado, tudo fantástico até aí. Só que lembra, né, que às vezes na sua hortinha passou um bichinho, né? Passou um gato, passou um passarinho, passou, enfim, outro animalzinho ali que pode ter sujado de fezes mesmo, de urina, ou até mesmo só de passar ali contaminado, ele pode ter contaminado seus vegetais ou suas plantinhas, mesmo que não sejam plantas comestíveis. E se você mexeu na horta e depois bota a mão na boca, é mais um problema. Então, mexeu na sua horta, normalmente a gente mexe com luva, né? Mas se você não mexe com luva, mesmo que mexa também, é importante lavar as mãos depois. Cuidado também na hora de você nadar em rios que você não sabe muito bem se tem uma língua negra perto, se tem um valão perto. Podem ter contaminação, né, em alguns rios que não, enfim, né, não são tão naturais assim. Infelizmente hoje em dia isso é muito comum. Cuidado com a praia, se tiver bandeira lá que você não pode tomar imprópria para o banho, porque isso pode estar relacionado sim, algum tipo de micro-organismo, até mesmo algum tipo de verme que pode te infectar. E sempre que possível, nade em uma piscina com higiene clorada, né?
No caso das piscinas, hoje em dia isso é muito mais comum, mas antigamente tinham pessoas que não cloravam as piscinas. A gente sabe que o cloro está ali para justamente diminuir a quantidade de micro-organismos e vermes possivelmente presentes. Os vermes podem estar sim na água, principalmente dos rios, então é bem importante ter cuidado. Se você não conhece aquele rio, se você acha que a água é contaminada, nem entra nele. Um outro detalhe super importante também é você sempre ter relação sexual com preservativo. A gente sabe que existem alguns vermes que podem ser transmitidos através dessa via genital. Então, se você, enfim, tá tendo relação com uma pessoa que não é uma pessoa que você tá há muito tempo, que não é seu companheiro, seu parceiro, e vocês são exclusivos, é importante que você se proteja assim e use sempre preservativo. Não só para os vermes, né, gente, mas claro, para tantas outras doenças sexualmente transmissíveis que podem acometer você. Eu falo aqui lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, mas assim, lavar a mão não é você pegar o sabão, botar na mão e fazer assim e depois pega, passa uma aguinha e suja a toalha. Às vezes você vê que a pessoa limpa mal a mão, quando você pega a toalha de visita, vai alguém na sua casa e a toalha que é branquinha tá meio amarronzada, né? Porque a pessoa não tirou a sujeira da mão. Isso acontece, inclusive, porque quem tem criança pequena, é importante olhar, ver se eles estão lavando direitinho a mãozinha deles e ensinar. O ideal é que você lave sempre assim entre os dedos, que você lave entre as unhas, se as unhas são grandes, que você lave exclusivamente o polegar e que você lave pelo menos por 20 segundos com água e sabão, né? Então passa o sabão e lava. Diz até que o ideal é que você fique cantando na sua cabeça parabéns pra você, nanana, 2 vezes, porque aí o tempo dessa música 2 vezes vão ser 20 segundos, que é o tempo, né, normalmente que você consegue lavar tudo que você tem que lavar. Então lavar a mão não é só molhar a mão, e falo isso inclusive para as crianças, porque às vezes elas esquecem desse detalhe e querem ser rapidinhas, é um detalhe muito importante. Dá uma olhada então nos outros vídeos que eu te separei aqui, que estão aqui embaixo na descrição, você vai amar com certeza, e principalmente dos sintomas dos vermes, que pode te ajudar bastante. Me conta aí se você vai mudar algum hábito, se você já seguia essas recomendações, eu adorar ver seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, porque você também me ajuda, e compartilha o que vai gostar com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!